Olá, queridos, graça e paz. Aqui que vos fala é seu amigo, seu irmão em Cristo, o pastor Paulo Martins. Já quero pedir para você clicar aqui embaixo para se inscrever no nosso canal. Clique aí também do lado no sininho para ser notificado cada novo vídeo que nós colocarmos aqui no canal Ouvir pela Palavra. Também quero dizer que nós estamos com um grupo de WhatsApp, onde nós estamos aí colocando os professores, superintendentes, para que haja uma troca de experiência, para que cada um coloque aquilo que tem estudado durante a semana. Se você quiser fazer parte desse grupo, deixa aí nos comentários o seu nome e o seu número de WhatsApp, que nós vamos te colocar nesse grupo especial de professores de Escola Bíblica Dominical aí da revista da editora Betel. Também lembrar que nós aqui do canal Ouvir pela Palavra estamos ofertando a você a possibilidade de fazer o maior treinamento de professor de Escola Bíblica Dominical do Brasil. Você pode aí melhorar a performance das suas aulas na Escola Bíblica Dominical, adquirindo e fazendo a inscrição no curso de preparação para professores de Escola Dominical. Se você quiser saber como participar, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você clicar, que vai direcionar você para a página, onde ali você vai receber toda a informação, vai saber tudo que o curso lhe proporciona. Eu tenho recebido feedback de pessoas que têm feito esse curso e tem sido uma bênção na sua vida. Então, se você quiser fazer, está aí na descrição desse vídeo o link para você clicar para que você possa aí saber como fazer parte, tá bom? Bom, nós também pedimos que você aí compartilhe nas suas redes sociais o nosso material, compartilhe o nosso vídeo, tem aí um botãozinho compartilhar, manda e-mail, manda no seu WhatsApp, enfim, compartilhe aí os nossos vídeos, tá bom? Vamos hoje então conversar acerca da lição de número 10, a família e a igreja. Uma relação íntima entre essas duas instituições essas criadas pelo próprio Deus. Claro que a família antes e a igreja depois, necessariamente nessa ordem. Então, nós vamos falar como se dá essa relação, o princípio de Deus, como Deus estabeleceu isso, enfim, o desejo e o propósito do Senhor para as famílias, tá certo? Então, nós vamos conversar hoje então acerca aí da lição de número 10. Tem outra história assim, que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, Efésios 2:19. Então, nós não somos mais estrangeiros, né? Nós não somos estrangeiros, somos agora membros da família de Deus. Somos famílias biológicas, cada um na sua casa, cada um na sua vivência, mas como igreja também somos uma só família. Tanto é aqueles que são desprovidos de pai, mães, irmãos e irmãs, podem achar na igreja um contexto familiar para que seja assim, de certa forma, suprido as suas necessidades familiares. A verdade aplicada diz que a família e a igreja são instituições divinas estabelecidas de acordo com o plano divino e para a glória de Deus. Instituições divinas, a família e a igreja. Deus estabelece a família e a igreja porque Ele tem plano divino para ambas, tanto para a igreja quanto para a família. E as duas, a família e a igreja, entrelaçadas. Nós vamos então ver nessa lição essa relação íntima entre família e igreja, considerando que ambas são criação de Deus e também ambas têm sido alvo dos ataques do inimigo, tanto a família quanto a igreja, mais precisamente nesses últimos tempos, tem sido alvo aí de ataques de Satanás, enfim, né? Primeiro objetivo da lição, nós vamos enfatizar que a família e a igreja são um plano de Deus para a humanidade. Então, a família e a igreja são plano de Deus para que a humanidade seja ricamente abençoada, né? Para que a humanidade seja impactada, para que a humanidade seja abençoada. Então, falando um pouco aí sobre essa questão da relação da família e igreja, é muito importante que a família esteja envolvida nas atividades da igreja. E também é muito importante que a igreja crie atividades que envolvam a família. Pai, mãe, irmãos, irmãs, né? Filhos, filhas, jovens, crianças,
A igreja precisa também de trabalhar nesse sentido para que promova ações de forma que todos da família possam participar e aí estarem juntos dentro desse contexto da igreja. Família e igreja é plano de Deus. A Bíblia vai deixar claro que a existência tanto da família como da igreja é resultado de um plano de Deus para a humanidade. Tanto que mesmo após a entrada do pecado na história da humanidade, Deus continua contando com a família para levar adiante o seu plano. Também, na questão do dilúvio, Deus dizima todo, mas conta com a família de Noé para que os seus planos eternos se estabeleçam e ele possa continuar aí escrevendo a história da humanidade. Então a família é plano de Deus, né? A família e a igreja são plano de Deus. Vejamos então aqui o primeiro subsídio do pastor Sérgio. Ele comenta sobre o texto de Efésios 2,19, que a expressão retirada da vida familiar sugere uma relação mais próxima. Agora os gentios são família de Deus, membros plenos de sua família, na mesma base que os filhos naturais de Abraão entraram na família de Deus pela mesma fé preciosa. Assim, tanto judeus como gentios, pessoas de qualquer raça, cores ou posições, estão juntos na família de Deus, na mesma família. O tratamento irmãos talvez seja o termo mais comum no Novo Testamento para identificar os que estão em Cristo Jesus. Então, no contexto da igreja, nós chamamos uns aos outros de irmãos, né? No contexto da igreja tem essa relação e são chamados de irmãos, dando o intuito de que agora cada um que agrega-se ao corpo da igreja tornam-se familiares, ou seja, torna uma família. Então a igreja é uma família. Então é preciso que a igreja esteja atenta e continue levantando a bandeira da família, porque nesses últimos dias a família tem sido bombardeada, né? E a igreja tem que ser a defensora da família. Nós precisamos demarcar território, mostrando o núcleo familiar que Deus quer que seja, né? Mostrar qual é o formato da família que Deus agrada, e a igreja tem sim esse papel fundamental de demarcar esse território nessa sociedade, defender aí o formato de família segundo os princípios de Deus. O pastor Cláudio Duarte, comentando sobre a clara e veemente perseguição ideológica aos valores judaico-cristãos, procurando desconstruir a família tradicional, ele diz assim: a igreja deve aceitar ou silenciar-se diante disso? Obviamente não. Nesses últimos dias, a igreja de Cristo não pode se calar. É preciso marcar posição. É imperativo pregar a tempo e fora de tempo, pois ela, ou seja, a igreja, é a coluna e firmeza da verdade. Então, nós não podemos abrir mão. Nós, como igreja, não podemos abdicar da nossa responsabilidade de defender a família, de defender os nossos princípios. Por quê? Porque a família é também a promotora da igreja. A família vai exercer uma influência na formação dos pensamentos das futuras gerações quanto à importância da igreja local. Já foi visto em lições anteriores que família é onde tudo começa. Qual tem sido o conceito de igreja que os nossos filhos têm recebido no lar? E mais, qual tem sido a percepção das crianças quanto à relevância que os pais atribuem à igreja local para o bem-estar da família? Em dias tão agitados e repletos de distrações, é fundamental que as famílias cristãs sejam agentes promotores da igreja local perante futuras gerações. Quem vai perpetuar então o amor, o apreço, a devoção à igreja? É a família. Se em casa o pai e a mãe, ao conversar, denigrem a imagem da igreja, denigrem a imagem do pastor, denigrem a imagem dos obreiros,
O que eles estão querendo dizer para aquela criança que está nesse contexto? Que a igreja é uma questão secundária, não é tão importante, né? Que não, a gente não precisa estar dentro de uma igreja para ser bom, né? A igreja, nem tudo na igreja é bom. E aí se você cria uma geração que já cresce tendo a igreja como um valor relativo e não um valor absoluto para ter uma vida plena nessa terra. Então, nós temos que ter cuidado, porque é na casa, é no lar que nós vamos formar isso nos nossos filhos. É o que a gente vê hoje, é bem o contrário. O objetivo 2 da lição, nós precisamos mostrar que os ataques do inimigo revelam a importância da relação da família na igreja. Ora, se o inimigo ataca, obviamente é porque é algo bom, obviamente porque tem a ver com o princípio de Deus, né? Porque tem a ver com aquilo que é a vontade de Deus. O inimigo vem tentando desestruturar a família, desconstruir o lar. E a igreja, por meio de perseguições, também vem sofrendo ataques para ser o quê? Destruída, sendo inserida no seu contexto heresias, divisões, apostasias, conflitos. Então, esses ataques terríveis nos revelam, então, a relação que tem que ter entre a igreja e Deus, e que essa relação é próspera, é abençoada. Por isso que o inimigo ataca de todas as formas. Agora, vejamos aqui uma questão pontual acerca da igreja de Corinto. Não é possível separar a família cristã da igreja. Aos que pensam que o que ocorre dentro da família não afeta a igreja. Olhamos aqui a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, principalmente nos capítulos 5 e 7, nos quais o apóstolo trata de assuntos que relacionam a conexão e o contexto da família, que necessitavam ser tratados e também precisavam ser alvos de atenção para que toda a igreja não caísse naqueles erros que ali outrora estava sendo cometido. Então é interessante que um capítulo trata dos relacionamentos pecaminosos e o outro capítulo de assuntos levantados pelos coríntios. Ambas as instituições devem estar envolvidas no cuidado mútuo, conforme o plano de Deus. Então ali a gente vê um problema grave numa família que afetou toda a igreja. E a gente vai ver aqui que o exemplo da relação da igreja e família em Corinto nos ajuda a sermos despertados para a influência que uma tem sobre a outra. Muitos outros exemplos poderiam ser citados, como por exemplo Ananias e Safira, Priscila e Áquila. O pastor Eliezer Lima escreveu sobre a igreja no lar. Em termos humanos e terrenos, a igreja depende do lar, assim como o lar é dependente da igreja. Uma igreja não pode ser forte, viva e santa com as famílias fracas, amortecidas espiritualmente e sem santificação, por adotar modo de viver mundano. Então, uma depende da outra. Por isso que a gente vê aqui em Corinto essa relação de influência muito forte. Aí, cada família é uma igreja, 2.2 aqui da lição, que está falando que cada família deve ser a extensão da igreja. Ou seja, eles se fundem em um só, ou seja, família e igreja. Ao mesmo tempo de que a família compõe a igreja trata da família em seus mais diversos problemas e desafios. Quando uma família está separada, a igreja também está. Se uma família progride, a igreja também progride. Então, aquilo que falha no lar, a igreja deve ser o quê? Deve se preparar para entrar em batalha. Porque hoje a gente vê, nesses nossos dias, né, a gente vê lares com muitos testemunhos de divórcios que foram revertidos, cancelados quando a igreja trabalhou. Filhos que foram libertos de vícios porque a igreja trabalhou, homens e meninas que saíram do homossexualismo e que tiveram problemas aí de abuso na infância, né?
Então isso é muito importante, o papel que a igreja desempenha nesse sentido. Então, a família deve ser uma igreja. Vejamos aqui o subsídio desse ponto. Que cada família é uma igreja não significa que a família está dispensada de se reunir com outras famílias no templo, no caso do contexto da igreja do Brasil, e ser pastoreada e instruída, mas sim da importância que cada família deve pensar que tenha no lar para vivenciar as instruções bíblicas para a vida cristã pessoal e familiar, e ser assim uma testemunha viva para a sociedade acerca do plano divino de redenção, chamando outros para que se convertam a Cristo e passem a fazer parte da igreja, a grande família de Deus. Então, a minha família precisa ser extensão da igreja. A minha família precisa ser extensão dos princípios da palavra de Deus, para que a minha família sirva de modelo e de isca para que outras pessoas queiram usar os padrões, as conexões, enfim, tudo que eu faço a nível familiar, outras pessoas também queiram fazer nas suas casas. Agora, 2.3 vai falar sobre a igreja primitiva e a família, essa correlação importante que está aqui no subsídio. Vejamos então o teólogo Valmir Nascimento escrevendo sobre a educação dos filhos na pós-modernidade, enfatizando a importância de retornarmos aos princípios bíblicos. Primeiro ponto ali, princípio da responsabilidade. Um dos males que assola a família odierna é a tentativa dos pais em terceirizar a educação dos filhos. Isso acontece o quê? Desde criança já coloca na creche, né? Tá com a mãe, tá com o pai, tá com o vô, com a avó, com o tio, com a tia, né? Segundo, princípio da autoridade. O mundo vive hoje uma notória crise de autoridade. Terceiro, princípio do estabelecimento de limites. Estabelecer limites para os filhos é necessário e saudável. Quarto ponto, princípio da influência. Aparentemente, eles são mais influenciados pelos amigos e pela mídia na internet, cinema, televisão, arte do desenho das novelas, do que por seus próprios pais. E quinto, princípio da formação espiritual. Os pais cristãos são responsáveis por fazer seus filhos verdadeiros discípulos de Cristo. É papel dos pais. Então, nós precisamos entender essa responsabilidade que paira sobre nós e assim cada família sendo a igreja que o Senhor quer aí na sua rua, na sua casa, no seu bairro, né? Entre os seus vizinhos, você ser a igreja. Terceiro e último ponto da lição é apresentar o propósito de Deus para a família cristã e para a igreja local. Vejamos então quais são esses propósitos de Deus para a família. Claro que sempre há, né, um propósito de Deus. Primeiro, nós precisamos de famílias comprometidas, né? Facilmente nesses dias tão agitados e sobrecarregados de atividades, as famílias cristãs, caso não estejam atentas, se distanciam das atividades da igreja local. Contudo, tal atitude pode contribuir para o esfriamento espiritual de seus membros, e assim a família cristã deixará de cumprir um dos propósitos de Deus, ser um instrumento de formação cristã para todas as gerações. Gente, as famílias, né? Agora todo mundo tem um carrinho, todo mundo tem um troquinho, e aí quer passear, quer visitar uns parentes, amigos, quer ir num parque de diversão, quer ir na piscina, quer ir na praia, quer ir para a fazenda, quer ir no sítio, enfim. As famílias estão usando os recursos que têm para os seus lazeres, isso aí não está errado, mas o problema é que nós estamos colocando isso como primazia e deixando os nossos compromissos com Deus e com a obra do Senhor de lado, né? Eu não cobro os meus filhos, né, a presença deles na escola dominical, né? Se ele vai, se ele não vai, eu também não vou, né? O pai não vai, a mãe não vai. Então nós temos visto aí uma geração totalmente sem compromissos com a palavra de Deus, sem compromissos com a igreja, sem compromissos com a fé. E isso tem gerado, tem trago uma geração totalmente
corrompida no seu princípio e distanciada da fé viva e daquela relação íntima com as coisas do reino de Deus e com a obra de Deus. A gente tem percebido muito isso nesses últimos dias. O pastor Luiz Fernando, ele escreve um subsídio sobre essa parte, falando sobre a importância de conduzirmos nossa família para uma espécie de recall espiritual diante das novas concepções familiares. Voltemos todos ao manual do fabricante, que é a Bíblia. Submetamos as nossas famílias aos ajustes necessários, às trocas indispensáveis de peças e acessórios incompatíveis com o projeto original e tenhamos uma viagem segura rumo à casa do Pai que nos espera com a família maior, de todos os santos e santas de Deus. Nossos amados irmãos, lute por sua família, invista nela, não permita que ela evolua para um ponto onde só temos o que perder e nada para lucrar. Então, que interessante, né? As famílias precisam estar comprometidas com a palavra de Deus e nós temos que fazer isso constantemente, passar a régua da medida da palavra de Deus na nossa casa, na nossa família, ver se tem alguma coisa fora, se tem alguma coisa que está contrária e trabalharmos no sentido de fazer com que haja esse tempo de Deus, esse tempo de refrigério. O pastor Agnaldo Faisal, ele escreveu que quando a família sente prazer em estar na igreja, Deus usa a igreja para fazer da família um lugar agradável. É ali, através de suas programações e palestras, que aprendemos o valor do perdão, da cooperação, do compromisso e da amizade entre os membros da família. É ali que nos relacionamos com outras famílias de maneira saudável. É ali que somos desafiados como indivíduos e como família a fazer da nossa casa uma bênção para outros lares. Que sejam nossas palavras a do salmista que está em Salmos 84, versos 10, e Salmos 122, verso 1, que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. Então, nós precisamos amar estar na casa de Deus e incentivar nossa família, nossos filhos a estarem na casa de Deus, falar do prazer que é servir ao Senhor e estar cumprindo os seus propósitos. Terceiro e último ponto da lição: famílias comprometidas com o testemunho. As pessoas aí fora não leem a Bíblia, mas as pessoas aí fora leem as nossas vidas. Então nós precisamos dar testemunho dentro da nossa casa. Vejamos aí o que Larry Christopher escreveu sobre a família ser uma testemunha de Jesus. Uma testemunha é uma pessoa que viveu certa experiência. Uma família que experimenta uma vivência diária com Jesus é testemunha dele. Hoje, Jesus está procurando famílias que possam se tornar suas testemunhas. A sociedade atual está confusa, cambaleante sobre a violência dos golpes que se sucedem, vibrados contra a sua estrutura básica. Simples palavras não adiantam mais. Então, Jesus está procurando famílias que possam se tornar suas testemunhas, porque essa sociedade atual está confusa, está perdida. Meras palavras não adiantam mais, né? Os pais não sabem mais o que fazer com seus filhos e nós temos a solução, temos a saída. Concluindo a nossa lição, o nosso desejo é que as famílias cristãs e que cada igreja local seja despertada pela poderosa ação do Espírito Santo e da Palavra de Deus para a necessidade de estreitarem a interação entre si, visando a edificação, o fortalecimento, o enfrentamento dos desafios e o cumprimento da missão entregue por Jesus para a glória de Deus. Se o Senhor nos permitir, eu quero te ver aqui na nossa próxima aula, quando vamos falar da lição de número 11, aperfeiçoando o relacionamento conjugal. Se você ainda não clicou para se inscrever, clica aí embaixo para se inscrever no nosso canal. Se você também quer fazer o maior treinamento de professor de escola dominical do Brasil para melhorar a performance da sua aula de escola dominical, aqui na descrição desse vídeo está o link para você clicar, para você saber como fazer parte, tá bom? E se Deus assim nos permitir, nós estaremos de volta em mais um novo vídeo aqui no canal Ouvir pela Palavra. Já quero deixar aqui então,
Um beijo no seu coração, no desejo que Deus te abençoe, e se assim Ele permitir, estaremos aqui no nosso próximo vídeo. Quer fazer parte do grupo de WhatsApp de professores da EBD Betel? Deixa aí o seu nome e seu número, que eu vou ter o prazer de adicionar você, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe. Estamos encerrando aí o trimestre, daqui a pouquinho encerramos essa série de lições maravilhosas. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.